Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. Eu sou branco, estou com um boné cinza claro, óculos de armação preta com lentes espelhadas, estou com uma camiseta cavada cinza clara e estou andando, olhando para o meu celular em um parque público, caminhando sobre folhas e galhos. Eu também uso bigode e barba preta curta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um inscrito me deixou uma pergunta extremamente instigante. Será que tudo não pode ser apenas uma coincidência? Eu aceito que somos apenas mentes e que não temos como provar que a matéria existe, e nada me leva a crer que ela exista. Mas será que eu não posso apenas entender que existe eu e as percepções sem um Criador? Isso foi o que ele escreveu. Essa pergunta foi a que eu mesmo me fiz quando li a obra base de Berkeley, o Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano. E eu vi que existe essa falha no pensamento do irlandês, porque ele não justifica a própria ideia de causalidade que fundamenta a doutrina de Deus no sistema dele. Para que você afirme que existe um Deus, que existe uma mente suprema, causando as percepções na mente do filósofo, é necessário entender que tudo aquilo que vem a existir tem uma causa. E aí, raciocinando sobre as características que essa causa deve possuir, Berkeley chega à conclusão dedutiva e não indutiva de que existe uma mente incriada, uma mente que contém todas as ideias em si. Mas o Berkeley não justifica a própria lógica no sistema dele. Isso porque ele era um empirista. Mas eu não me perturbei com isso porque eu já havia lido as obras base de René Descartes, o grande francês racionalista que pavimentou um caminho maravilhoso no qual Berkeley não seguiu. Berkeley, se fosse um racionalista, seria talvez o maior filósofo que já existiu. Mas ele deixou esse buraco no seu sistema. E nós temos aqui que nos encarregar de tapá-lo, né? Alguns comentaristas chegaram a dizer que a conclusão lógica da doutrina de Berkeley é o ateísmo. Uma vez que ele afirma que existem apenas mentes e percepções, mas ele não consegue provar que existe alguma mente fora da dele. O Berkeley entende que, uma vez que nós somos afetados com percepções uniformes, isso provaria uma causalidade que leva essas percepções a continuar ocorrendo e que o que faria que essa causação continuasse seria então a mente suprema, que ele chama de Deus, né? E Berkeley inclusive diz que é o Deus da Bíblia. Ele, como cristão, entendia isso. Ele cometeu sim alguns saltos no seu sistema filosófico, mas nada que comprometa, nada que coloque em falência o seu edifício. Ele realmente cometeu alguns desvios, algumas falhas argumentativas, e nós, lendo outros autores como Descartes, Hegel, Spinoza, temos então que procurar encontrar onde foi que o Berkeley se desviou e corrigir ali essas arestas. Berkeley acertou ao afirmar a existência de uma mente suprema, ainda que dentro dos seus padrões empiristas ele não tenha conseguido provar isso. Para que você concorde com Berkeley, você vai ter que concordar que tudo aquilo que vem a ser tem uma causa. Mas esse princípio não é justificado dentro do empirismo. Berkeley simplesmente o lança, simplesmente o apresenta como algo óbvio, sendo que ele, como um pensador, deveria mostrar a justificativa para essa crença. O Descartes até conseguiu fazer isso, porque ele era racionalista, ele entendia que a realidade poderia ser descoberta por primeiros princípios autoevidentes, a priorísticos, independentes da experiência, e que a própria experiência só poderia ser julgada a partir desses primeiros princípios. A experiência não serviria para nos dar o conhecimento, propriamente falando, ainda que ela servisse de ambiente ou pano de fundo para que o filósofo pudesse elaborar as suas teorias usando os sentidos da visão, da fala, da audição, etc. Mas ele entendia que o conhecimento seguro, as ideias fidedignas vinham pela reflexão abstrata. E eu concordo com ele quanto a esse método.
E ele se desviou foi na ontologia, né? Ele abraçou a ideia da existência da matéria, no que ele foi incoerente ao meu ver. Ele entendia que para que a gente afirmasse que existe o mundo real, nós deveríamos afirmar que o mundo existe fora de todas as mentes. Mas isso não tem justificativa. Berkeley foi feliz quando ele afirmou que ser significa ser percebido ou perceber, né? Então, o inscrito está respondido quanto a esse ponto. Não é possível que tudo seja uma coincidência. Tem que haver uma mente, sim, que esteja imprimindo as ideias nas mentes finitas, né? Ainda que as nossas ideias particulares venham de outras mentes finitas que nós desconhecemos, né? Mentes finitas muito poderosas, mas essas mentes finitas, exatamente por serem finitas, têm que ser pressionadas também por alguma outra mente, né? Então, como não é possível um regresso ao infinito, tem que haver uma mente primeira que esteja conservando essa cadeia de percepções. O regresso infinito é impossível por razões que eu já tratei em diversos vídeos que eu vou indicar aí para vocês. Tem aquele debate, será que Deus pode existir fora do tempo? Não é possível que haja uma cadeia de eventos regressivamente infinita. E vamos pensar que alguém não consegue ser racionalista, a pessoa se apega ali no empirismo, ela acha que o conhecimento procede sim da nossa experiência sensível, que toda a ideia que está no intelecto tem que passar pelos sentidos. Vamos supor que não existem ideias autoevidentes, que todas as ideias procedem da via sensorial. Vamos lá. Ainda que não fosse possível provar a existência de uma mente suprema, rigorosamente falando, você, como uma pessoa que tem os sentidos, você duvida de que se você se jogar do prédio você vai se machucar muito e poderá morrer? Você duvida que você nasceu de uma mãe humana? Você duvida que se você chutar a bola você verá ela percorrendo um caminho depois disso? Ora, se realmente nós percebemos uma sucessão de eventos com muita regularidade, ordinariamente, com maior razão ainda nós temos que entender que existe uma causalidade das percepções enquanto tais. Se existe essa regularidade aqui nesse campo ordinário, tem que haver uma causa inicial também que faça com que as próprias percepções surjam. Uma vez que você já admite que você é uma mente, que o seu corpo não se confunde com o seu eu, o próprio corpo é um conjunto de ideias sensíveis impressas de modo muito firme em você, essas ideias têm que ter uma procedência também. Ainda que você não tenha segurança absoluta desse fato, mas é uma ideia que faz muito sentido, é uma ideia muito razoável, e não seria justificado você simplesmente dizer que não sabe disso. Ainda que exista uma margem muito pequena de chance de você estar errado, mas é uma ideia bem fundamentada. Do mesmo modo que um exame de DNA não prova que determinada pessoa é filha de outra, mas quando ele apresenta um resultado positivo, ele mostra ali 99,9% de chance de que aquela pessoa é pai ou mãe de outra. Do mesmo modo, as nossas percepções. Qual seria a chance de tudo ser uma enorme coincidência, de que nós tenhamos todas essas impressões organizadas, concatenadas, né? Quantas vezes eu já vim a este parque, ele muda, sim, cada vez eu descubro coisas novas aqui neste parque, mas de modo geral ele é o mesmo. Eu sei aquilo que me aguarda quando eu venho aqui, né? Quando eu coloco os meus óculos, eu espero que eles continuem no meu rosto, e quando eu tiro eles, coloco sobre a mesa, eu espero que depois eu os veja, possa senti-los. Será que tudo pode ser uma enorme coincidência? Dentro do empirismo, sim, tudo pode ser uma enorme coincidência. Porque você não vai conseguir derivar da experiência a causalidade. A ideia da causalidade não é comprovada pela experiência sensível, mas ela é pressuposta como um princípio racional e ela é confirmada na experiência. Então, ainda que você seja um empirista, você vai ter que acreditar em Deus.
E se você for um irracionalista, uma pessoa que afirma que não existe prova de nada, que tudo é incerto, você seja um irracionalista nessa vertente cética, né? Você afirme que nós não podemos nos assegurar de coisa nenhuma, que os nossos pensamentos todos podem estar sendo enganados, que a causalidade é uma fantasia que os filósofos criaram para tentar dar um sentido à existência. Bem, a sua tese não é apenas uma expressão de palavras, mas ela procura expressar uma coisa que você entende que é real. Você entende que existe um fato, ainda que você não tenha certeza da tese que você está defendendo, mas você está afirmando que no mínimo é altamente provável que as coisas sejam desse modo. Então você já está afirmando algo que para você é um fato, ou seja, o fato de que existe essa possibilidade muito alta de que tudo seja ilusório, enganoso, irracional e que essa tentativa de organizar e racionalizar as coisas seja apenas uma aventura de seres humanos que tentaram impor ao mundo a sua própria forma de pensamento. Então, se você é um irracionalista e leva a sério isso que você está afirmando, significa que você acredita que possui a verdade. Você sabe algo de real, que não é em si mesmo ilusório. Pelo contrário, você afirma que os outros estão iludidos e você é o desperto. Você está exatamente fazendo isso que você está criticando nos outros. Você está afirmando que você está como que no topo do Everest filosófico, olhando as coisas como elas são, né, do ponto de vista verdadeiro, correto, e você está afirmando algo que você considera absoluto. Não é uma mera opinião. Você está expressando algo que você considera verdadeiro. Ou seja, o irracionalismo e especificamente o ceticismo filosófico são autocontradditórios. Eles derrotam a si mesmos. Eu quero apresentar aqui uma refutação do solipsismo, que é a crença de que só existe a autoconsciência com as suas manifestações. Muitos filósofos foram acusados de solipsismo, né? Mas normalmente essa palavra é vista como um palavrão, né? Ninguém quer assumir que é solipsista. O Descartes apresentou uma prova contra o solipsismo. Ele dizia que, uma vez que ele era um ser finito, com poderes limitados, com conhecimento reduzido, que estava descobrindo sempre coisas novas, ele sabia que ele deveria ter um início no tempo. Ele não poderia ser um ser eterno no sentido filosófico, ou seja, um ser incriado, um ser que configura a base da própria realidade como tal. Exatamente por ele ser um ser ignorante, fraco, de recursos finitos, isso mostrava que existe uma realidade fora dele mesmo. O pensamento dele nos mostra que a existência desse ser finito, que depende de uma existência não apenas pré-existente, mas uma existência que o conserve. O fato de existir esse ser finito nos mostra que existe uma causa para ele mesmo. Aquilo que vem a ser deve possuir uma origem, deve possuir uma causa, né? E essa causa necessariamente tem que ser antecedente ao efeito e tem que ter em si mesma a potência para gerar esse efeito. E uma vez que o Descartes era uma mente que permanecia existindo, era uma mente que era conservada na existência, deveria haver uma causa que o conservasse também na existência. Não era o Descartes que mantinha a sua existência por si mesmo. E ele dizia que o poder necessário para trazer algo à existência é o mesmo poder necessário para manter essa coisa na existência. O fato de algo continuar existindo mostra que existe um poder base conservando essa coisa. E então, o Descartes, enquanto uma mente finita, pressupunha uma origem e pressupunha algo também que existia fora dele mesmo, conservando o ser do próprio Descartes. Então esse pensamento aqui complementa e mostra que não é possível que exista apenas a mente com as suas percepções, né? A própria mente prova que existe uma realidade fora de si, que existe um universo fora de si.
E esse universo, ele não pode se reduzir meramente a percepções casuais na mente finita. Essa mente finita, ela possui percepções que devem ter uma origem, que deve ter uma fonte. E a própria mente finita também, enquanto um ser que integra o universo pressupõe uma fonte criadora e mantenedora. Pessoal, por hoje era isso, até a próxima.